Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, amém? Estamos reunidos com um propósito nobre de adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Nesta noite, no dia 29 de outubro, às vésperas da comemoração do aniversário de 499 anos da Reforma Protestante do século XVI, nós vamos nos apresentar a Deus em adoração, em louvor, em culto ao seu santo nome e relembrando os princípios fundamentais que serviram como base para que o retorno às Escrituras e consequentemente o retorno ao Senhor fosse realizado, e desde então a Igreja do Senhor voltou a pregar e exaltar o nome do Cristo como único digno de toda adoração. Nós temos estudado já há algum tempo que em todas as reformas religiosas que Deus operou na história do seu povo, dentro de um período ainda da revelação escriturística, e mesmo depois, em outros momentos, existem alguns princípios para que essa reforma ocorresse. Está posto aí no slide que eu vou apresentar aos irmãos, só para nós relembrarmos, né? Nós temos estudado em Neemias e vimos que para que uma reforma religiosa ocorra na sua vida ou em qualquer momento, é necessário retornar às Escrituras, passar por um arrependimento sincero, renovar a aliança com Deus, dispor-se para servir ao Senhor e uma busca constante e verdadeira pela santidade. Esses princípios nós temos aprendido já há alguns meses, né? Estudando todo o livro de Neemias, e hoje nós temos o privilégio de relembrá-los e adorar ao Senhor, porque Ele tem realizado e aplicado sobre nós esses princípios no nosso dia a dia. Por isso, nós vamos cultuar ao Senhor. Eu convido você a curvar sua cabeça, a ter um momento de oração silenciosa, enquanto nós teremos um louvor, uma apresentação inicial, um introito, enquanto nós ouvimos essa música, possamos também falar ao nosso Deus em nosso coração. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta noite, quando nos reunimos, ó Deus, para agradecer ao Senhor por fazermos parte desse teu projeto de salvação, desse plano maravilhoso que através de Jesus Cristo e da obra realizada por Ele na cruz do Calvário foi aplicada sobre a nossa vida. Receba, portanto, o nosso louvor, a nossa adoração nesse culto que prestamos a Ti, e que Teu Santo Espírito nos dirija em todos os momentos, para que possamos assim sairmos reedificados, segundo a Tua bondade. É o que nós lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia inicialmente em Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 9 a 12. Apocalipse capítulo 7, dentro dos chamados 5 pontos, ou
das 5 solas, os 5 pontos fundamentais da reforma protestante. Um deles exalta que a glória a Deus deve ser dada somente ao Senhor. E nós vemos que a profecia bíblica exalta o fato de que esse louvor é dado ao Senhor, mesmo que sem o conhecimento completo pela humanidade no dia de hoje, mas será realizado por toda a eternidade. Vamos ler todos juntos a uma só voz. Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao verso 12, que trata da visão dos glorificados. Mesmo assentados, mas de modo reverente, façamos a leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos ter agora um cântico de louvor ao Senhor, dirigido pelos nossos adolescentes. Eu convido os irmãos para que venham à frente e nos dirija esse primeiro cântico.
Convido você a abrir mais uma vez sua Bíblia, agora na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler de modo responsivo dos versos 3 até o verso de número 14, dentro do princípio somente a graça. Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14. De modo responsivo, eu com os versos ímpares, os irmãos com os versos pares, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Louvemos ao Senhor ainda, dirigidos mais uma vez pelos nossos adolescentes, com um cântico que exalta somente a graça como princípio para a nossa salvação.
concede o perdão. Vamos ter um momento de oração, onde eu convido você a falar com Deus e derramar sua gratidão pelo perdão recebido, e ao mesmo tempo clamando: Senhor, me ajude a glorificá-lo, vivendo uma vida que exalte essa graça que me alcançou. Fale com Deus em seu coração. Depois de algum instante, ou de alguns instantes, aquele que sentir o desejo, nos conduz a Deus, uma oração de contrição e súplica ao mesmo tempo. Oremos. Santo Deus, Pai de amor, sua palavra nos usa, ó Deus, e nós cantamos. E digno é o Cordeiro que foi morto, ó Deus, de receber todo o louvor, Pai. E é confiados, ó Deus, nesse sacrifício, ó Pai, no amor que o Senhor tem por nós, ó Deus, que nós nos achegamos a Ti, ó Deus, com humildade, mas em reverência, ó Deus, em louvor ao Seu nome, ó Pai, confiados, ó Deus, que do Senhor é que vem o perdão, ó Pai. Nós nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, como pecadores que somos, ó Pai, imperfeitos e merecedores da Sua graça, ó Deus, mas rogamos a Ti, ó Deus, por Sua misericórdia e Sua bondade, Deus. O Senhor nos lave de todos os nossos pecados, ó Deus, nos purifique, e nós temos essa certeza, ó Deus, através da Sua palavra, que diz que o sacrifício de Cristo é suficiente, único e verdadeiro, Pai. E confiados em Ti, ó Deus, nós pedimos e clamamos ao Senhor, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, através do Seu Espírito Santo, a deixarmos, ó Deus, as práticas de pecado, ó Deus, e caminharmos em direção à Sua palavra, ó Deus, e caminharmos, ó Deus, para a santidade, que é o que o Senhor requer de nossas vidas, ó Deus, sabendo que é o Senhor quem aplica essa santidade em nossas vidas. É verdade. Louvamos a Ti, ó Deus, e pedimos ao Senhor perdão de todos os nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos amou a ponto de enviar o Seu Filho, ó Deus, para que nos purificasse e hoje nós pudéssemos fazer parte da família da fé e juntos louvarmos e adorarmos o Teu santo e poderoso nome. Amém. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Abra sua Bíblia ainda, queridos, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11. Vamos ler os 6 primeiros versos do capítulo 11 da carta aos Hebreus e depois uma leitura novamente na carta aos Efésios, para enfatizar somente a fé como meio que Deus aplica sobre nós a sua salvação. Vamos ler juntos, a uma só voz, Hebreus capítulo 11, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Ora,
A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Efésios ainda, capítulo 2, do verso 5 ao de número 10. Efésios, capítulo 2, de 5 a 10, todos juntos, diz assim: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Ouvemos ainda ao Senhor com mais um cântico. Somente a fé.
Senhor realizou por nós. Exaltemos ainda aquele que foi o agente de toda essa obra, o Deus encarnado, Jesus Cristo. E para tanto eu convido você a abrir sua Bíblia, inicialmente em Gálatas, capítulo 3, dos versos 22 até o verso 29. Gálatas 3, 22 a 29, mais uma vez, todos juntos, diz assim a palavra do Senhor: Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não podemos haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. O segundo texto que gostaria de ler com os irmãos, Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante. Filipenses 2, de 5 a 11, que nos fala do exemplo de Jesus, o exemplo de humilhação de Jesus. Todos juntos diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Exaltemos, portanto, Jesus Cristo, o agente da nossa salvação.
Nesse momento que chegamos em nossa liturgia, ao princípio, sola Escritura ou somente a Escritura, eu quero convidar nosso irmão reverendo José Carlos, que já é conhecido da igreja, parceiro, de certa forma já no pastoreio dos irmãos, que nos dirija nesse momento de edificação. Deus abençoe aquele irmão. Vou usar essa aqui, obrigado. Não, eu uso o microfone aqui na mão mesmo. Ótimo. Olá, irmãos, boa noite. É um prazer falar com vocês, e especialmente nesta ocasião que temos a oportunidade de celebrar o que as Escrituras nos falam e que motivou a reforma protestante e que está marcado na nossa história como herdeiros desta reforma. Eu quero convidá-los para a leitura de Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 ao verso 31. Atos 9, do verso 1 ao verso 31. É um texto histórico, então por isso exige um pouco mais de leitura do texto, ou seja, precisamos de mais versículos para enxergar um pouco mais a história, porque Lucas deu atenção a este momento da vida de Paulo, e eu gostaria então que você fizesse comigo a leitura de forma alternada. Atos capítulo 9, do verso 1 até o verso 31, leitura alternada. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir levantando
E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matar. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em o nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Até aqui. Vamos falar com o Senhor em oração. Bondoso Deus, lemos a Tua palavra e precisamos agora do Teu auxílio, do auxílio do Espírito Santo, para entendê-la e aplicá-la. Rogamos que o Senhor, neste dia especial que a igreja se reúne para celebrar a grande obra que o Senhor tem realizado ao longo dos séculos, e de maneira especial a forma como o Senhor trouxe avivamento e renovação com a reforma, nós queremos te bendizer, queremos te adorar e queremos buscar, ó Deus, o mesmo anseio pela Tua palavra que os nossos irmãos no passado demonstraram ao recorrer à Tua verdade e aprender da Tua palavra sobre todas as doutrinas que dizem respeito à nossa fé e à nossa vida com o Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, meus irmãos, como vocês tiveram a oportunidade de presenciar, essa noite está cercada por música. Vimos os nossos adolescentes cantaram muito bem, parabéns. A música realmente tem marcado a história do povo de Deus, mas já pensou você ter a oportunidade de usar uma música para contar da sua conversão, e essa música ser sucesso por aproximadamente 300 anos? O texto que nós acabamos de ler conta a história de um homem que foi convertido ao Senhor. Mas a música que John Newton escreveu, chamada de Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, conta a conversão dele. E ela continua sendo cantada, porque ela encanta as pessoas, porque ela fala de maneira transformadora do que a graça é capaz de fazer. Bom, ela é uma das músicas mais utilizadas nos filmes de Hollywood. O último aí, inclusive ganhador de Oscar, 12 anos de escravidão, tem essa música. Graça maravilhosa, que transforma e renova. É nesta noite então que falamos da reforma, que falamos da nossa vida cheia de graça, que eu quero usar a vida de John Newton para falar de uma reforma espiritual. E para mostrar para vocês que toda reforma espiritual, ela provém de uma verdadeira conversão. Não existe reforma se antes não houver uma verdadeira conversão ao Senhor.
A vida de John Newton é uma vida de conversão. Ele nasceu em 1725, faz bastante tempo. E ele nasceu num lar cristão. A sua mãe era uma mulher extraordinária. Lia a Bíblia com John Newton, ensinou para John Newton os primeiros poemas e os primeiros hinos evangélicos. Mas antes dele completar 7 anos, ela faleceu. E com a sua morte, o seu pai se casou de novo. E John Newton ficou desamparado. E aos 11 anos, ele já estava num navio, porque o seu pai era um capitão de navio. E foi no navio que ele aprendeu a praguejar, a xingar. Foi no navio que ele começou a se afastar de Deus. Muito parecido com a história de Jonas. Foi no navio que ele se tornou um homem que não conhecia mais intimamente o Senhor que lhe fora apresentado pela sua mãe. Foi lá no navio que ele se apartou de Deus. E ele precisava de uma conversão. Falando em conversão, o texto que nós temos diante dos nossos olhos conta a conversão de Paulo, e ele começa, na verdade, quando Estevão é morto. Estava ali um rapaz, um jovem. Paulo, nesse período, deveria ter em torno de 30 anos, talvez um pouco mais, quem sabe talvez um pouco menos. Mas Paulo era um jovem que estava lá no momento em que Estevão está sendo apedrejado e morto por homens que olhavam para Estevão e viam em Estevão alguém perigoso, porque pregava sobre Cristo. E as pessoas, elas não querem ouvir sobre Cristo. Cristo é escândalo para os seres humanos. Cristo é escândalo para aqueles que não conhecem verdadeiramente a Deus. E lá está Paulo. E Paulo presenciou tudo aquilo. Não só presenciou, mas pela sua qualidade como um fariseu de destaque, é bem provável que ele fosse um dos julgadores. É bem provável que ele fosse um dos juízes ali. É bem provável que o parecer de Paulo tenha sido decisivo. E saiba disso. Realmente Paulo era um homem extraordinário. Ele mesmo narra a sua história, dizendo: olha, sou da família de Benjamim, sou hebreu de hebreus, sou capaz de falar da minha história e lembrar que fui batizado ou circuncidado ao 8º dia. Eu tenho verdadeiramente um zelo pelas coisas do Senhor que me transformou num fariseu. Este homem tinha tanto destaque que agora ele é escolhido para perseguir os cristãos. Logo depois da morte de Estevão, começa a primeira grande perseguição da igreja. Acho que ela nunca terminou. Ainda são os perseguidos. Ainda as pessoas olham para os cristãos e enxergam neles pessoas que não contribuem com a sociedade, não trazem nada de bom, que merecem sim ser desprezados e deixados de lado, marginalizados. Bom, mas o Paulo então era o primeiro destes que iria perseguir a igreja. Se você der atenção ao capítulo 8, você vai ver que a igreja estava crescendo. A despeito da morte de Estevão, Filipe havia pregado em Samaria, e pessoas se converteram lá, de tal maneira que os apóstolos foram lá para ver o que estava acontecendo, e encontraram lá homens, mulheres que haviam crido no Senhor. Filipe pregou para o eunuco, e este homem levou o evangelho para lugares que nós nem poderíamos imaginar, tão distantes como a Etiópia. Ou seja, o evangelho estava crescendo e Paulo sabia disso. Então Paulo, como um bom estrategista, disse o seguinte: eu vou para Damasco, porque Damasco era um centro comercial muito importante. As rotas comerciais passavam por Damasco. Até hoje é uma cidade conhecida. E naquele momento, ainda mais. Então ele pensou o seguinte: se o evangelho continuar a crescer, se outros homens como Filipe saírem por aí, indo além de Samaria e de outros lugares, e chegarem a cidades importantes como cidades de Damasco, logo o evangelho vai se tornar muito conhecido no mundo. Eu não quero isso. Então ele procura o sumo sacerdote, que é claro, né? Nós sempre procuramos alguém para apoiar os nossos erros.
É muito mais fácil você procurar alguém que vai dizer para você, não, continue no seu caminho errado, do que alguém que vai te exortar. Não é por acaso que os pastores são os últimos a serem procurados. Paulo então procura o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote dá para ele autorização para que ele persiga de fato os cristãos, traga os cristãos para Jerusalém para que sejam punidos, provavelmente mortos. Era permitido que alguém que fosse um blasfemador fosse morto, ainda que esta prática não fosse aprovada pelo Império Romano. Mas então Paulo foi fazer isso. Só que no caminho, meus irmãos, mal sabia Paulo que alguém estava esperando por ele. No caminho para Damasco, havia algo que ele não imaginava. Bom, de Jerusalém a Damasco são 200 quilômetros se você for em linha reta. Se você passar por Samaria, são 240 quilômetros. As pessoas naquela época andavam 30 quilômetros por dia. Então Paulo teve bastante tempo, uma semana, para pensar no que ele ia fazer. Mas ele foi resoluto. Mesmo o tempo da viagem não o impediu de chegar em Damasco com o propósito de perseguir os cristãos. Mas como eu disse, lá estava Jesus esperando por ele. E quando Paulo se aproximou de Damasco, algo extraordinário aconteceu. Diz o texto que uma luz brilhou, Paulo caiu, ou seja, ele não resistiu àquele momento que se encontrou com Cristo. E essa voz que falou com ele disse para ele: Paulo, por que você me persegue? Quando Paulo ouviu isso, ele não sabia ainda que era Cristo, por isso que ele usa o termo Senhor, pensando que se referia talvez ao próprio Deus. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus. E naquela hora, Paulo simplesmente não tem nada para falar. O Senhor olha para ele e diz: Paulo, entra na cidade que eu vou usar você. Como assim, Senhor? Olha, Deus não dá nenhuma explicação para Paulo. Deus não fala com ele, ou Cristo não fala com ele, a não ser dizendo para ele o que ele tem que fazer. E ele simplesmente se submete. Porque toda reforma espiritual provém de uma verdadeira conversão. Mas não existe conversão sem a graça irresistível de Deus. Paulo poderia argumentar com o Senhor. Paulo poderia resistir? Não, meus irmãos, não poderia. Deus fala com esse homem, e esse homem certamente era muito capaz, muito conhecedor de todas as coisas, e teria habilidade para discutir, mas você não resiste à graça. Ela vem e ela converte o coração, e Deus simplesmente diz: levanta e faz o que eu estou ordenando. Vocês conhecem a história de John Newton, aquele mesmo que eu estava falando de Amazing Grace? Talvez vocês conheçam e se lembrem do seguinte: John Newton teve uma vida muito afastada de Deus. Quando ele era jovem, ele sonhou que ele tinha um anel, e nesse anel representava a misericórdia de Deus. Ele jogou fora. Ele acordou todo assustado, e ele falou assim: nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas aí o tempo passou e ele não fez nada. Daí então ele foi trabalhar num barco, como eu disse, e o barco naufragou, e ele ficou 30 dias à deriva. E ele disse assim: Senhor, se o Senhor me salvar, quando eu voltar eu serei um servo do Senhor. E o Senhor o salvou. Aí o tempo passou e ele não foi para a igreja. Daí então ele foi para a África de novo e pegou malária. Aí ele falou: Deus, se o Senhor me salvar da malária, eu vou te servir. E ele não serviu. Um dia ele estava no barco, e aí sim, Deus falou com ele, e ele se tornou um pastor. E toda a sua vida ele foi um pastor. Sabe qual é a diferença? A diferença é que nós podemos muitas vezes tentar nos aproximar de Deus com as nossas promessas, mas enquanto Deus não vier falar conosco, nenhuma das nossas promessas pode se cumprir. Nenhum passo que o homem der verdadeiramente pode encontrar o Senhor, se o Senhor antes não o encontrar.
porque a graça dele é irresistível, não o nosso agir. Talvez vocês conheçam um rapaz chamado Rodolfo Abrantes. Ele fez muito sucesso com uma banda chamada Raimundos. Muito sucesso. Hoje ele também é o pastor. Quando ele estava no pior momento da sua vida, as drogas tinham tomado conta da vida dele. Ele estava no auge da carreira. Deus o chamou. E a despeito de todas as ameaças que os seus colegas de banda fizeram para ele, ele não voltou atrás, porque a graça é irresistível. Por que Paulo não conseguiu argumentar com o Senhor? Porque Paulo agora é um homem transformado. E se você observar o texto, ele entra em Damasco. Durante 3 dias ele não come e não bebe, tá? Durante este período ele fica sem se alimentar. E o texto diz que ele está na casa de uma pessoa e que lá ele está orando. Ele está falando com o Senhor, porque agora ele é um crente verdadeiro. E daí então vem Ananias. Quem é Ananias? Nós não sabemos muita coisa sobre Ananias. Nós sabemos muita coisa também acerca desse Judas, onde Paulo está ficando. Mas nós sabemos que Lucas tem uma preocupação muito importante. Ele é um historiador. Então ele conta quem é o dono da casa, qual o nome da rua onde ele mora e exatamente onde ele está, para mostrar que o texto dele não é uma invenção. É verídico. Tem uma casa, uma rua e pessoas, porque eu conto a história verdadeira. E lá então tem esse tal de Ananias que de repente ouve o Senhor falar com ele. E qualquer um de nós ficaria muito feliz em ouvir o Senhor nos chamar. E Deus fala para ele, Ananias, e ele diz rapidamente, eis-me aqui, Senhor. Deve vir coisa boa por aí. O Senhor está me chamando, deve ser algo extraordinário. Então Deus fala para Ananias, eu tenho um trabalho para você. Você vai lá na casa deste homem, na rua tal, no lugar tal. Tem uma outra pessoa lá, chamada Saulo, apelidado de Tarso, pois era o lugar onde ele morava, ou pelo menos havia nascido. E este homem deve ser então tratado por você como um irmão, porque ele é um instrumento útil nas minhas mãos. Ananias faz o que qualquer um de nós faria. Senhor, o Senhor tem certeza? Sabe por que ele faz isso? Porque para nós, seres humanos, a salvação é condicional. Para ser crente tem que ter uma série de condições. Ananias não quer ir para lá para se encontrar com Saulo de Tarso, primeiro porque ele tem medo. E ele diz assim, Senhor, como é que eu vou lá? Esse homem já veio para cá com o intuito de matar as pessoas. O propósito dele era exterminar os cristãos. Como eu vou para lá, Senhor? Isso não está correto. Além disso, Senhor, ele não serve para a tua obra. Cuidado, não acuse Ananias antes do tempo. Os seres humanos são assim. Eles acham que algumas condições são necessárias para que coisas aconteçam. Vocês conhecem a Fernanda Torres? É uma atriz conhecida. Ela escreveu um texto alguns meses atrás, falando da mulher negra e defendendo a mulher negra. Bom, os movimentos das feministas negras acabaram com a Fernanda Torres, dizendo para ela o seguinte: você não pode escrever esse texto, pois você é branca, burguesa, riquinha e não sabe nada do que é a vida de uma mulher negra. Ela teve que escrever outro texto se retratando e dizendo mea culpa, ou seja, minha culpa, porque ela foi pressionada, porque as pessoas colocam condições o tempo todo. Vamos lembrar um pouco de John Newton de novo? Sabe o que John Newton fazia? Ele era um imediato, alguém que trabalhava num barco de tráfico de escravos. A vida de John Newton foi buscar escravos na África e levar para a Inglaterra. Que condições ele tem para ser crente? Que
condições ele tem para escrever um dos hinos mais lindos da história do cristianismo? Irmãos, salvação incondicional. É por isso que nesse texto o Senhor diz assim para Ananias: eu escolhi Paulo porque eu quis. Ele vai sofrer pelo Evangelho, não como uma retribuição, mas porque todas as vezes que nós nos dispomos para servir a Cristo, nós sofremos. O destino de Paulo, talvez o termo destino seja um pouco pesado, ou seja, o propósito de Deus para a vida de Paulo é o mesmo que o nosso, irmãos. O próprio Paulo depois escreve para Timóteo dizendo assim: todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Mas Deus deixa claro para Ananias que a eleição é incondicional. É John Newton, ex-escravo ou ex-traficante de escravos, que eu quero usar. É Paulo, ex-perseguidor, que eu quero usar. São esses homens, essas mulheres que Deus elege, que são usados na sua obra. E por último, além de falar da graça irresistível, o texto fala também da eleição incondicional, mas ele também fala da perseverança dos santos. Depois que Ananias o chamou de irmão, então as escamas caíram dos olhos de Paulo, porque ele ficou cheio do Espírito Santo. A única função de Ananias aqui foi de fato ser um instrumento nas mãos de Deus, para que Deus realizasse a sua obra, que era encher Paulo do Espírito Santo. Ele passa a pregar. Observe o texto. Diz o texto que logo pregava na sinagoga, diz o verso 20, e ele afirmava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que estava perseguindo a igreja? E o texto então continua afirmando que Paulo fazia isso com perseverança, e no verso 23 diz o seguinte: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Paulo ficou pregando durante um longo período lá, ou muitos dias. Lembre-se que a história de Atos é a história de mais de 30 anos da igreja, e Lucas tem que dar uns saltos, e ele vai fazer isso nos próximos versículos. Por causa da perseguição, Paulo é colocado num cesto, não é isso? E ele então descem Paulo pela muralha e ele foge para Jerusalém. Em Gálatas nós ficamos sabendo que Paulo só foi para Jerusalém depois de 3 anos. Lucas dá esse salto, mas esse salto é importante para nós. Paulo foi perseverante. Paulo se manteve firme. Paulo foi até um lugar onde Deus queria que ele fosse, porque ele era um servo de Deus perseverante. E quando eles chegam em Jerusalém, é Barnabé que vai defender Paulo. E se você observou a nossa leitura do texto, se na leitura você estava atento, a argumentação de Barnabé é justamente essa. Paulo entrou e saiu muitas vezes. Paulo muitas vezes pregou. Eu sei que ele é o servo de Deus, porque ele persevera. Eu estou preparando um texto que eu vou usar no acampamento de jovens. No próximo dia 15 de novembro nós teremos um acampamento lá em Patrocínio. E eu estou estudando sobre algumas pessoas que conheceram o Evangelho. E aí eu me deparei com a vida de Whitney Houston. Conhecem ela? Uma cantora muito famosa, fez aquele filme O Guarda-Costas. Sandra que gosta desse filme. Whitney Houston começou a sua vida cantando na igreja. Daí eu descobri um outro homem chamado Kurt Cobain, que tinha uma banda chamada Nirvana. Os primeiros passos ele deu na música, numa igreja evangélica. Aí eu, indo mais para frente, encontrei Amy Winehouse. E aí, olhando um pouquinho para trás, tem um rapaz chamado Elvis Presley, que os seus primeiros discos são evangélicos. Sabe o que essas 4 pessoas têm em comum? Todas estão mortas. Todas elas começaram a sua vida na música dentro da igreja. Quem persevera as pessoas na fé é o Senhor Deus.
pois de outra forma estamos perdidos. Nenhuma delas foi perseverante, nenhuma delas chegou ao final da carreira. Nós temos que olhar para um texto como esse e enxergar que a vida de Paulo foi preservada e ele perseverou porque Deus o sustentou. E o versículo 31 é chave para isso. Porque no versículo 31 diz assim: a igreja na verdade tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Não há perseverança, não há crescimento, não há expansão da igreja se o Espírito Santo de Deus não estiver na história, pois é Ele que faz perseverar. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos conta que nenhuma reforma espiritual acontece se não houver verdadeira conversão. E a conversão, ela é fruto de uma ação de Deus, através da sua graça irresistível, da sua eleição incondicional e da perseverança dos santos. Bom, eu falei 3 dos 5 pontos do calvinismo. Os outros 2 são depravação total e expiação limitada. Expiação limitada, ou seja, a morte de Cristo é para os eleitos. Eu falei 3 pontos que são pilares na teologia da tradição reformada. E aqui eu queria que você prestasse atenção na importância da reforma para nós. Pois a reforma protestante, ela trouxe de volta o conhecimento das Escrituras. Não a teologia que nós inventamos, porque somos capazes de fazer isso. Não a teologia que as pessoas criam, não as teologias que as pessoas acham, mas o que a Escritura verdadeiramente diz. Hoje, se nós pertencemos à tradição reformada, é porque nós olhamos para o texto bíblico e é inevitável que a graça é algo irresistível. É inevitável que a salvação é incondicional, não depende da condição do homem. É inevitável que a perseverança dos santos é fruto de uma ação do Espírito Santo de Deus, nos guardando até o último dia. Para nós, irmãos, como igreja do Senhor, isso nos mostra o quanto Deus é poderoso. Se você adotar qualquer outra teologia, você vai ter um Deus que às vezes não consegue fazer o que Ele quer, que às vezes fracassa nos seus propósitos, que manda mensagens e as pessoas não ouvem. É um Deus tão pequeno que tem que chamar, implorar as pessoas que venham para Ele. E aqui você não ouve o texto bíblico falando assim: ah, Paulinho, vem, vai ser bom, Paulinho. Não tem isso, meus irmãos. O Deus que nós cremos dá ordens. Esse é o nosso Deus. O Deus que sustenta essa igreja, o Deus que ampara a sua vida, o Deus que te conduz, o Deus que te deu fé, vai te fazer perseverar até o último dia. A certeza da teologia reformada e que alimentou o coração da reforma e que alimentou o coração de homens como John Newton para escrever sobre a graça, para não ter vergonha de contar da sua conversão, para poder falar o quanto Deus trabalhou em sua vida de maneira soberana. É o que nós aprendemos da própria Escritura. Ela nos diz como Deus age. Ela nos fala quem é o nosso Deus. Eu espero que o texto da palavra do Senhor nessa noite para você tenha revelado quem Deus é. Porque você só vai segui-lo se você souber quem Deus é. Nós só vamos andar com o Senhor se verdadeiramente soubermos quem Deus é. A história de John Newton termina com ele se encontrando com um homem chamado William Wilberforce, que foi o maior abolicionista da Inglaterra. Ele lutou a vida inteira dele para que a escravidão acabasse. John Newton morreu alguns meses depois que a Inglaterra decidiu que a escravidão estava terminada. E foi por causa da decisão da Inglaterra que o Brasil foi pressionado a aprovar a sua primeira lei de abolição dos escravos. John Newton morreu feliz por saber que ele não era mais um capitão de um barco, de um navio negreiro. Ele morreu feliz porque Deus o perseverou até o último dia.
Ele morreu feliz, sabe por quê? Porque Deus converteu o coração dele, e porque ele sabia que a graça é maravilhosa. Irmãos, esse é o nosso Deus. Se você quer verdadeiramente alimentar o seu coração, e se você quer crescer em graça, e se você quer produzir nessa igreja, você tem que saber com certeza quem é o seu Deus. É o Deus de uma graça irresistível, é o Deus que escolhe incondicionalmente, é o Deus que faz perseverar aqueles que Ele chamou, porque Ele tem um Espírito entre nós, o Espírito Santo, que nos conduz. Que a reforma seja para você um momento de reflexão acerca de quem Deus é. Toda reforma espiritual provém de conversão verdadeira. A reforma protestante foi um movimento político, foi um movimento social, foi um movimento de transformação na educação, mas foi acima de tudo um movimento onde houve uma grande reforma espiritual. E que Deus nos dê graça para que essa reforma continue a produzir frutos hoje, porque Deus continua sendo Deus, de graça irresistível, de eleição incondicional e de perseverança dos verdadeiros crentes. Deus te abençoe. Vamos orar encerrando esse momento? Bondoso Deus, diante da Tua palavra e daquilo que Paulo, Teu servo, experimentou no passado, nós sabemos que outros servos também vieram experimentar e nós hoje também podemos provar. Obrigado pela Tua obra, obrigado por quem Tu és, pela grande e maravilhosa graça do Senhor, pelo Teu poder que não conhece barreiras, pela maneira como o Senhor age, quando as pessoas ao nosso redor dizem que é impossível, e o Senhor faz as coisas acontecer, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o protagonista da igreja, o Espírito Santo do Senhor conduz a igreja, e nesta noite nós nos reunimos para dar graças, não a Paulo, nem a John Newton, nem a nenhum ser humano, mas queremos dar graças ao Deus que opera o que para o homem é impossível. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pelo convite. Foi um prazer. Agradecidos a Deus, louvemos ainda o seu santo nome, reconhecendo que a sua palavra é aquela que nos edifica, que nos sustenta, que nos alimenta. Vamos louvar o Senhor. Eu convido mais uma vez os adolescentes a nos dirigir nesse cântico.
dessa oração, ainda nós juntos louvaremos ao Senhor com o cântico ou com o hino Castelo Forte. Convido já os irmãos que vão nos auxiliar para que venham à frente, e aos demais louvar a sua cabeça, para juntos ainda falarmos com o Senhor. Ó Deus amado, nós te damos graças pelo privilégio de prestarmos culto a Ti, um culto tão especial, onde podemos relembrar a ação maravilhosa do Senhor em nos resgatar na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo relembrar que durante toda a história, debaixo da Tua provisão e providência, o Senhor tem alcançado os Teus, o Senhor tem chamado aqueles que o Senhor separou para o Teu louvor, e o Senhor tem usado a vida de homens, mulheres, como instrumentos nas Tuas mãos, para alcançar aqueles que antes da fundação do mundo o Senhor separou para o Teu louvor e glória. Pai, obrigado, porque temos o privilégio de louvar e bendizer ao Senhor, de aprender a respeito do Senhor. Obrigado, porque podemos reconhecer que apesar de nós mesmos, na Tua graça, o Senhor nos alcançou e aplicou sobre nós a expiação que Cristo fez por todos os seus eleitos, e é o Senhor mesmo quem nos garante que há de nos preservar até o dia final. Pai, que o Senhor continue a nos guardar, e que mesmo diante das lutas, das dificuldades, da perseguição, que é inerente a todo aquele que deseja servir a Ti, que possamos compreender que foi nos dado a graça de padecermos pelo Senhor e permanecermos na Tua presença até o cumprimento das Tuas promessas. Abençoa-nos, ó Deus, de um modo especial, que a palavra do Senhor que foi aqui pregada, anunciada, possa fazer morada em nosso coração, fortalecer a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus, e que possamos assim resistir no dia mal, sabendo que o Senhor está sempre conosco. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu convido aqueles que podem a se colocar em pé para entoarmos o hino de número 155, Castelo Forte. Seu poder
queridos filhos e filhas do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus, espalhado por entre as nações, hoje e para todos sempre. Amém.